Alunos, olá meus queridos alunos, sejam bem-vindos aí mais uma vez. Pessoal, a gente começou aí o ensino da farmacologia e na aula anterior a gente falou sobre a introdução, à farmacologia, trazendo aí alguns princípios importantes. Pessoal, vou pedir para que vocês nessa aula peguem um caderno de vocês, anotem um exemplo, porque hoje nós vamos falar sobre os grupos de medicamentos. Então lembra que a gente falou, pessoal, que medicamentos são aqueles compostos produzidos, por laboratórios. Aí nós temos laboratórios no Brasil e no mundo inteiro que vão pegar vários princípios ativos e aí ele vai colocar na via, no formato ou na forma que aquele medicamento exigir para que ele seja aí distribuído para uma rede de farmácia. Esses medicamentos a gente possa fazer uso dos mesmos, tá certo? Então, pessoal, os medicamentos eles são separados em grupos e aí a gente vai falar hoje desses grupos e os principais deles, pessoal, estão aqui, ó, os medicamentos que atuam no sistema circulatório, os medicamentos que atuam no sangue, ou no sistema hematopoético, que é lá na matriz da medula óssea, os medicamentos que atuam no sistema respiratório, os medicamentos que atuam no sistema digestório, os que atuam no sistema gênito-urinário, os medicamentos que atuam na nutrição. E aí nós temos os antialérgicos, temos os antibióticos, os antifúngicos, os antivirais e os antiparasitários. Então, pessoal, principalmente são esses grupos de medicamentos que vocês vão tá aí no dia a dia de vocês, lá na farmácia da sua unidade ou na farmácia do hospital. Então, esses medicamentos são separados por grupos, tá certo? E aí a gente tem para cada tipo desses nós temos uma ação diferente. Nós vamos falar sobre cada uma delas agora, pessoal. Então, nós vamos falar agora, começar a falar sobre os medicamentos que atuam no sistema circulatório, pessoal. E para os medicamentos que atuam no sistema circulatório, nós temos os cardiotônicos, O que é cardiotônico? Pessoal, são medicamentos que são usados para aumentar a força contrátil do coração. Então, o seu coração tem uma força e a gente sabe que algumas patologias ou o envelhecimento, por exemplo, pode causar um enfraquecimento dessa contração do coração. E aí a gente vai fazer o uso de alguns medicamentos, Então eu coloquei alguns exemplos aqui e a gente tem um nome, pessoal, genérico e temos um nome comercial. Então anotem aí pelo menos um exemplo de cada um desses que a gente vai falar. E desses exemplos que a gente colocou aí, pessoal, o mais comum é a digoxina. Então a digoxina ela está aí dentro da nossa farmácia básica. Então qualquer unidade de saúde faz aí a distribuição da digoxina, mas nós temos também os desnalósidos, Temos a dobutamina e as dopaminas, e aí nós temos os nomes aí genéricos, dela, e nós temos um nome comercial. Então, a digoxina, pessoal, geralmente é o medicamento mais utilizado como um cardiotônico. Qual que é a função? Aumentar a força contrátil do coração, tá certo? E aí pode acontecer isso devido a algumas questões, principalmente algumas patologias e o envelhecimento que pode causar a diminuição da força contrátil do seu coração. Então, esse é um exemplo. Pessoal, os antiarrítmicos são usados nas arritmias cardíacas. Então, quando a pessoa tem uma arritmia cardíaca, um exemplo deles aí são a procainamida, chamado de Procamid no nome comercial, e a mais comum é a amiodarona. Desculpa, pessoal. Então, a amiodarona é um medicamento que é muito utilizado aí na farmácia básica. Ele é utilizado como antiarrítmico, Ou seja, vai fazer a regulação do ritmo cardíaco, Então, toda vez que alguém tem uma arritmia, é prescrito esse medicamento, tá certo? O mais comum deles é a amiodarona, que também está dentro da nossa farmácia básica, tá certo, pessoal? Então, nós temos aqui agora uns outros medicamentos, os antihipertensivos,
atua na regulação da pressão arterial. Os antihipertensivos, pessoal, a hipertensão arterial é a condição crônica que mais mata o brasileiro, é a doença crônica mais prevalente, né? Então, hoje as pessoas morrem no Brasil por infarto agudo do miocárdio ou por AVC causado pela hipertensão arterial. E aí nós temos os medicamentos antihipertensivos. Os antihipertensivos vão estar onde, pessoal? No nosso sistema circulatório, tá certo? Então nós temos os exemplos aí, pessoal, muito comum, o atenolol, né? Captopril, a clonidina, o metildopa, né? Metildopa e a prazosina. Então, pessoal, esses são os medicamentos mais usados aí como antihipertensivos. A gente tem a associação de alguns, por exemplo, diuréticos, né, que são associados ao uso para regulação da pressão arterial. Mas o medicamento que vai atuar diretamente no seu sistema circulatório são esses que estão aí na lista. Atenolol, captopril são os medicamentos hoje mais utilizados, são os que estão aí dentro da nossa farmácia básica, né, também. Então são medicamentos que são mais utilizados, tá certo, pessoal? Então são exemplos de medicamentos antihipertensivos, tá? Então nós falamos dos cardiotônicos, anotem aí, medicamentos que atuam no sistema circulatório. Falamos dos cardiotônicos, qual que é o principal? A digoxina, né? E os antihipertensivos que vão atuar direto, né, regulando a pressão arterial, atenolol, captopril. Temos outros exemplos aí, pessoal, mas esses são os mais utilizados, tá? Então já ouviram falar em Capotem, né? A Atensina. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre eles. Então nós temos aí o nome genérico e temos o nome comercial ao lado aí, tá certo, pessoal? Então nós temos aí ainda como medicamentos que vão atuar no sistema circulatório, por exemplo, os vasodilatadores, que vão aumentar o débito cardíaco, melhorando a circulação do sangue nos tecidos. Então isso é muito comum acontecer, pessoal, quando a pessoa tem a pressão muito baixinha, né? Que ela tem um débito cardíaco aí diminuído, pode acontecer também por alguma patologia, e se você quer aumentar aí, melhorar, né, o seu débito cardíaco, melhorar a circulação do sangue, a circulação sanguínea, você vai fazer o uso desses medicamentos aí que estão aí embaixo. E o mais comum é a sinarizina. A sinarizina é um dos mais utilizados aí com essa finalidade de aumentar e melhorar a circulação sanguínea, tá certo? Não sei se já ouviram falar, a pessoa fala, parece que o sangue está grosso. Então, geralmente é utilizado esse medicamento como um vasodilatador para melhorar aí a circulação do tecido sanguíneo, tá certo, pessoal? Então, vamos para o próximo, que ainda atuam no nosso sistema sanguíneo. Nós temos os antianginosos. Os antianginosos, pessoal, reduz a crise de angina do peito ou angina pectoris. Isso, a angina é uma dor, pessoal, que quando a pessoa que tem angina, ela sente ao esforço, né? Ela vai fazer uma pequena caminhada, ela sente aquela dor no peito, e essa dor no peito é chamada de angina pectoris. Então, isso acontece geralmente por sofrimento do ventrículo esquerdo, que pode acontecer principalmente na pessoa que já teve sucessivos infartos aí, e aí aquela musculatura, aquele oxigênio que precisa ser aí saturado, né, no tecido, não vai conseguir pela ausência ou pela dificuldade desse oxigênio de penetrar no tecido do coração, principalmente no ventrículo esquerdo, e aí a pessoa sente uma dor. Isso quer dizer que a angina é produzida principalmente pela hipóxia, pessoal, pela falta de oxigênio na musculatura do coração. Então, se ela faz uma atividade um pouco mais forçada, ela vai sentir uma dor no peito. E os mais comuns, né, antianginosos para combater isso é o nifedipino, verapamil e o propatil nitrato, né, que é o Sustrate. Pessoal, esses são os mais utilizados. Então, a pessoa que teve aí sucessivos infartos, né, vai usar um desses medicamentos.
nifedipina é o mais comum, que é o Atalate, Verapamil, né? E o Sustrate aí são principalmente os mais utilizados para evitar angina, que é aquela dor e desconforto no peito, tá certo? E aí, pessoal, nós temos ainda no sistema circulatório, nós temos os que vão atuar no tecido hematopoético, os antianêmicos, né? Que repõem a carência de ferro, ácido fólico e vitamina B, né? Então eles vão atuar onde, pessoal? Lá no tecido hematopoético. São antianêmicos, né? Então nós temos aí o elemento ferro, que é muito importante na hemácia, e a gente sabe que essa falta do ferro pode produzir uma anemia. Então, os antianêmicos mais comuns, eu tenho certeza que você já ouviu falar, nós temos o sulfato ferroso, né? E a cianocobalamina, o ácido fólico, que é também muito comum, o ácido folínico, né? Então, nós temos aí esses 4 medicamentos que fazem parte dos medicamentos antianêmicos. Então, a pessoa teve anemia, o que ela é aconselhada a fazer? A tomar o sulfato ferroso, né? Ácido fólico, para repor aí a quantidade de ferro, para combater aí a nossa anemia, tá certo? Pessoal, apareceu aqui uma mensagem indesejada. Eu já estou tirando aqui. Travou aqui o programa, mas vamos continuar aí. Então vamos lá. Então, continuando aí, nós temos esses medicamentos, né, que vão atuar como antianêmicos, né, da anemia, principalmente da anemia ferropriva, não é na anemia falciforme, tá, pessoal? Mas na anemia ferropriva, ou seja, na falta de ferro do organismo. E aí nós temos os medicamentos ainda, né, os preparados de ferro que se incorporam à hemoglobina. Então vão melhorar a oxigenação e a respiração aí, né, ao mesmo tempo. Então nós temos os anticoagulantes, né? Os anticoagulantes, pessoal, vão prolongar o tempo de coagulação do sangue. Então nós temos como exemplo aí, na ação direta, né, que quebra um trombo, a heparina, né? A heparina é muito comum, vocês vão vivenciar e vão fazer muito uso da heparina. Quem trabalhar aí no centro cirúrgico ou na clínica cirúrgica vai administrar muito esses medicamentos. E geralmente os pacientes que saem de cirurgia, para evitar a coagulação sanguínea, é feita a heparina. E aí nós vamos estudar aí as vias medicamentosas na próxima aula. E aí é feita na região do abdômen, né? É aplicada essa quantidade de heparina para evitar a coagulação sanguínea, tá certo, pessoal? Então, de anticoagulante, o mais utilizado é a heparina. E aí geralmente ela é feita, né, feita por uma via na região do abdômen, e aí a gente tem a sua ação como anticoagulante, tá certo, pessoal? Uma outra também importante é o Marevan. Ele vai inibir a síntese de vitamina K, né? Vai atuar como uma varfarina aí. Então nós temos aí a formação direta a heparina, e nós temos aí o medicamento chamado Marevan, que ele vai melhorar e evitar também as pessoas que têm trombose, a pessoa que já fez trombose, principalmente, ela precisa estar usando constantemente o Marevan para evitar essa coagulação sanguínea e a formação de novos trombos, tá certo, pessoal? Então nós temos aí como os dois principais anticoagulantes, nós temos a heparina e a varfarina, chamada de Marevan, tá certo, pessoal? Então, continuando aí, aliás, pessoal, nós vamos finalizar agora essa primeira parte da aula. Daqui a pouco a gente volta com a continuação, tá certo? Até daqui a pouco.